Fala, beleza? Espero que você esteja bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência do pessoal. E nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que é muito importante para o despertar espiritual e para você cada vez mais ir redescobrindo, né, a sua natureza abundante, a sua paz interior, a sua felicidade interior, o que você quiser chamar, seu verdadeiro ser, enfim. Que é um componente fundamental que muitos de nós, né, nós evitamos fazer durante esse trabalho, durante essa jornada do autoconhecimento. Que é basicamente você colocar luz, você trazer a sua consciência para todos aqueles demônios internos, tudo aquilo que você não quer enxergar em si mesmo. Então, para começar esse vídeo, eu quero mostrar uma frase, né, de Jesus, que está no Evangelho de Tomé. Ele diz, né, que se você trouxer à tona o que está dentro de você, o que você trouxer à tona o salvará. Se você não trouxer à tona o que está dentro de você, o que você não trouxer irá destruir você. Então, basicamente, o que o Jesus está falando aqui é que a espiritualidade ela tem consequências muito sérias, assim. Tudo aquilo que... Tem uma outra frase do Carl Jung, que ele diz, né, que o que nós não enfrentamos em nós mesmos, nós acabaremos encontrando como destino. Então, justamente, todas aquelas coisas que você não quer enxergar em si mesmo, que você evita olhar, que você nega, né, em si mesmo, que você acha que só porque você não está olhando, que você não está reconhecendo aquilo, aquela coisa sumiu e não existe mais... Enquanto você não trouxer à luz essa consciência e iluminar aquilo, aquele mesmo padrão de negatividade, aquele mesmo padrão de insuficiência, por exemplo, aquelas mesmas programações negativas, aqueles seus demônios internos, eles continuarão te influenciando. Enquanto a inconsciência, né, ela não for trazida à luz da consciência, a inconsciência ela vai continuar se manifestando, ela vai continuar te governando. Ela vai continuar fingindo ser quem você é, né? Eu já falei isso, né, em alguns outros vídeos aqui no meu canal, mas basicamente a luz da nossa consciência é a chave, sabe? É o pré-requisito para qualquer tipo de transformação em nossa vida. Enquanto a gente não reconhecer, né, um padrão negativo em nós, enquanto a gente não reconhecer a inconsciência, né, aquela consciência ela vai continuar operando. Então, tem essa frase, né, do Adyashanti que ele fala, né, que a própria luz da consciência é o agente transformador mais profundo. E a alquimia mais profunda ocorre na disposição de permanecermos, né, conscientes de nossa própria inconsciência. Um dos pontos chaves para a gente começar a integrar a nossa sombra, né, a nossa inconsciência, esses padrões negativos que nós temos, que de reatividade, que fazem a gente agir no piloto automático, é justamente a gente começar a tomar mais consciência desses padrões, começar a ficar mais atento, alerta quando eles surgirem. Então, ao invés de você reagir instantaneamente quando um padrão de negatividade surge em você, e você deixar aquele padrão te possuir, como se fosse um impostor fingindo ser você, é você começar a criar esse distanciamento, por exemplo, ficando mais consciente. Você pode trazer sua atenção para a sua respiração, por exemplo, surge uma reação de raiva em você. Ao invés de você agir automaticamente, impulsivamente naquela raiva, reforçando aquele mesmo padrão, fazendo esse padrão ficar ainda mais forte de inconsciência, né? Você pode gradualmente começar a criar uma separação entre esse padrão, como se você fosse o observador desse padrão. Você é aquilo que está observando o padrão surgir dentro de você. Então você pode, por exemplo, fingir que surge uma reação emocional em você. Você pode trazer sua atenção para a sua respiração e você deixar sua atenção nas sensações de entrada e saída do ar. Agora já tem um distanciamento. Você não está totalmente 100% imerso naquele padrão, sendo governado por aquele padrão. Agora tem uma consciência. Você está consciente da sua respiração e você também está sentindo a energia daquele padrão. Então, você também pode fazer isso sentindo as sensações, né, do contato do seu pé com o chão. Você desloca uma parte da sua atenção para as sensações do seu pé, né, o contato dele com o chão. Agora você não está totalmente imerso naquele padrão, sabe? Então são essas pequenas coisas. Você, por exemplo, simplesmente trazer sua atenção para as sensações de atividade emocional em você e ficar se permitindo sentir elas, não simplesmente, sabe, expressar, atacar. Então é dessa forma lenta, sabe? É um exercício. Isso que é mindfulness, isso que é presença, sabe? Você permanecer consciente do que está acontecendo. Não importa se aquilo for uma coisa desagradável, se aquilo for uma coisa que gera um certo desconforto, é você trazer consciência, sabe? Eu estou observando isso acontecendo dentro de mim. Eu estou observando esse padrão de negatividade. Eu estou observando esse padrão de insuficiência. Eu estou observando esse padrão de inadequação, de raiva, de ressentimento.
Então, gradualmente, a luz da consciência começa a dissolver esses padrões. É um exercício constante que você tem que fazer. A inspiração desse vídeo veio de um livro bem legal, que inclusive eu quero trazer mais profundamente aqui no canal sobre esse livro, que é um livro do Adyashanti, que chama True Meditation, né? Que ele fala sobre a essência, né, do que realmente é a meditação. Que a meditação, né, não é essa técnica, não tem nada a ver com técnica, com manipulação, com uma forma de você controlar a sua experiência, né? Que basicamente é como que nós aprendemos a meditação. A meditação que nos ensinam, né? Que todas as pessoas é mais ensinada na mídia, né? Que as pessoas costumam fazer, é simplesmente uma forma do seu ego permanecer no controle, uma forma de você manipular e controlar a sua experiência. Ou seja, por meio de técnicas de meditação, truques, artimanhas. Então você não está permitindo que tudo seja o que é. A verdadeira meditação surge quando nós não estamos manipulando e tentando controlar a nossa experiência, em que nós estamos apenas permitindo que tudo seja o que é, que tudo seja como é, exatamente como é. Mas isso é um assunto que eu quero explicar em mais detalhes em outro vídeo, sobre o que é a verdadeira meditação, né? Como que nós a realizamos, e que ela não tem nada a ver com esse tipo de meditação que é baseada em controle e em manipulação, que a maioria de nós, né, acha que é meditação. Mas enfim, tem uma parte nesse livro que eu achei bem interessante, que o Adyashanti ele fala, né, que quando nós estamos engajados, né, nessa prática da verdadeira meditação, em que nós não estamos, né, tentando controlar a nossa experiência, que nós estamos apenas sendo, permitindo que tudo seja o que é, sem tentativa de controlar e manipular nada, assim, sabe? O que acaba acontecendo, né, quando você se engaja nessa prática de meditação, quando você tira esses momentos apenas para ser, sem se distrair, sem fazer nada, é um período de não fazer, você está apenas sendo. O que acaba acontecendo é que muitas coisas que estão suprimidas, pelo fato de você não estar controlando e manipulando a sua experiência, acabam naturalmente vindo à tona, elas acabam emergindo do seu subconsciente. Lembra que a tendência do nosso ser, de todos os seres, mano, nesse mundo, é despertar. Nenhuma coisa não é natural ter coisas suprimidas dentro de nós. Todas essas coisas que estão suprimidas em nós, que estão bloqueando a nossa consciência, que não foram devidamente lidadas e processadas, sabe? Não é uma coisa natural. Elas querem ser processadas, elas querem ser purificadas, elas querem ser integradas, sabe? E justamente quando a gente para de tentar manipular a nossa experiência, quando a gente simplesmente fica nesses períodos em que a gente apenas ser consciente, essas coisas elas começam a emergir do nosso subconsciente, naturalmente. Você não precisa forçar nem nada. É uma coisa natural. Nosso corpo, nosso sistema, a gente pode dizer, ele quer se curar, sabe? Não quer ficar essas fragmentações, essas divisões, essas inconsciências dentro de nós, sabe? Então, o Adyashanti fala, ele explica, né, o que nós temos que fazer quando essas coisas elas começam a emergir do nosso subconsciente. E olha que legal o que ele fala. Então eu vou ler aqui algumas coisas que ele fala, porque eu achei bem interessante. Tem muita relação com esse assunto de deixar ir, né, que eu sempre trago aqui no canal. E olha que ele fala, que legal. Ele fala: nós despertamos por deixar tudo dentro de nós mesmos se revelar, ser sentido, ser experienciado e conhecido. Não despertamos por esconder, evitar, negar e sermos desonestos com nós mesmos. Que é justamente isso que nós fazemos a nossa vida inteira, né? Nós não trazemos consciência para aquelas coisas que nós não queremos ver, aquelas coisas mais difíceis que existem dentro de nós, aquelas coisas que foram mais traumáticas, talvez, aquelas coisas que nós mais não aceitamos em nós mesmos. Então, por conta disso, nós ficamos eternamente divididos internamente. Nós não nos tornamos inteiros. Nós ficamos com essa divisão dentro de nós entre partes que são aceitáveis e partes inaceitáveis. E por isso que nós não conseguimos nos sentir inteiros e completos. Nós não despertamos totalmente, né? Ele fala o seguinte também: temos que permitir que o material reprimido em nossa psique emerja, que a escuridão, a inconsciência, seja observada e purificada pela luz da sua consciência. Na verdade, essa parte eu meio que parafraseei, não está exatamente assim o que ele escreveu, mas a essência é essa. Mas isso que eu vou falar aqui é basicamente o que ele escreveu no livro, eu traduzi. E ele escreve o seguinte, né? O que nós devemos fazer quando esse material, né, ele começa a emergir para a superfície? Por exemplo, quando uma emoção desconfortável ela vem à tona, né? Quando alguma coisa se revela desconfortável dentro de nós. Olha o que ele fala: nada. Nós simplesmente deixamos essa coisa se revelar. Ela não precisa ser analisada. O que vier à tona, na maioria das vezes, é o conflito não resolvido dentro de nós. Emoções que nós nunca nos permitimos experienciar totalmente. Experiências que nós não nos permitimos experienciar plenamente.
esse material não resolvido dentro de nós está implorando para ser experienciado totalmente, sem ser jogado no subconsciente novamente. Então, quando o material reprimido vier à tona, nós precisamos dar a permissão dele subir sem reprimi-lo. Muito foda. E ele também diz, né, que sem analisar, nós simplesmente permitimos esses sentimentos serem experienciados no corpo, em nosso ser, até que eles se dissolvam por conta própria em seu devido tempo. O que você irá descobrir, se você fizer isso, é que qualquer material reprimido, seja ele emocional, psíquico, físico, espiritual, virá à tona, emergirá para ser experienciado e logo em seguida se dissolverá. Se ele não passar e ir embora, você saberá que existe alguma parte sua resistindo ou negando esse material. O que é uma coisa muito boa quando você reconhece em si mesmo, pois agora você também pode deixar ir essa tendência. Nós despertamos por deixar tudo dentro de nós mesmo se revelar, ser sentido, ser experienciado e conhecido. Então, eu achei essa parte fantástica, né? Porque é isso que muitos de nós falhamos em reconhecer nesse caminho espiritual. Nós tentamos evitar, né, trazer luz para essas partes desconfortáveis de nós mesmos, para a nossa sombra, e por conta disso nós ficamos eternamente divididos, eternamente vivendo de uma forma inconsciente, presos naqueles mesmos padrões de reatividade, de inconsciência, que nós não sabemos como nos libertar, né? Mas justamente porque a gente tem esse medo de trazer à luz a nossa sombra. Quando a gente tem essa disposição, essa coragem de começar a explorar a nossa sombra, né, iluminá-la, trazer a nossa consciência, a nossa inconsciência, é somente assim que nós vamos em direção ao despertar total. O despertar total, ele não chega, né, quando você fica negando, evitando coisas em si mesmo. Isso é você ficar em negação, é você evitando, sabe, explorar a totalidade do seu ser. Quero terminar esse vídeo com uma frase do David Hawkins, né, que ele diz, né, que um dos bloqueios para o nosso desenvolvimento emocional é o medo do que está escondido em nosso subconsciente, inconsciente. Carl Jung chamou essa área, a qual somos relutantes em olhar e dominar, de sombra. Ele disse que o ser não pode ser curado e completo a menos que olhemos e reconhecemos a sombra. Então, comece a reconhecer mais esses períodos de inconsciência que você tem, de reatividade, em que antigos padrões começam a emergir, sabe? E ao invés de você se perder na inconsciência, começa, como eu disse, a trazer gradualmente consciência a esses padrões. E é assim que gradualmente você vai se libertando. Então, eu recomendo que você comece a ficar bem consciente, sabe, de qualquer tipo de reatividade, desses padrões que sempre parecem reocorrer na sua vida, que eles são sinais de que alguma coisa ainda não foi devidamente integrada. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, não deixe de comentar aqui qual é o seu aprendizado principal, alguma sugestão de vídeo que você tenha. Não deixe de dar um like, curtir esse vídeo, e se inscrever aqui no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou!